Dando continuidade à história, Sublime Missão, resgatando vidas no mundo das drogas. Ditado pelo espírito João Maria, psicografado por Assis Azevedo. Capítulo 20. As despedidas de Otávio. Passaram-se mais de 10 anos. Certo dia, Otávio Augusto chegou em casa um pouco mais cedo do que de costume. Foi direto para o seu quarto, sem aquela alegria estampada no seu rosto, preocupando a todos da família, que nessa época constituía-se do casal e 8 filhos, sendo 2 legítimos e 6 adotivos, o que fazia dele um homem feliz. Rosângela, primogênita e reencarnação de Josefina, mãe de Alfredo, havia se tornado uma linda moça. Vivia sua adolescência e preparava-se para fazer o vestibular de medicina. Participava ativamente das atividades do Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida, como diretora do Departamento de Infância e Juventude. Tornou-se uma moça de princípios verdadeiramente cristãos, ajudando a todos os necessitados, principalmente as crianças carentes, não medindo esforços para transmitir os ensinamentos do Mestre Jesus. Em pouco tempo ficou conhecida no meio do movimento espírita daquela cidade por sua bondade e luta que envidava no sentido de nunca se afastar do caminho reto que aprendera a seguir através da doutrina espírita. Elizabeth, segunda filha legítima de Otávio e Marina. Ela era muito bela, inteligente, estudiosa, atenciosa e tudo fazia para não desgostar o pai, que por sua vez tinha uma verdadeira adoração por aquela filha, reencarnação de Mariana. Os demais filhos foram adotados por Otávio e Marina. Eles foram criados como filhos legítimos, recebendo dos pais muito carinho e, sobretudo, muito amor. Rosângela, vendo o pai subir para o quarto, foi correndo falar com Marina, que estava juntamente com Elizabeth, cuidando das crianças mais novas. Mamãe, o papai chegou calado e quase não falou com ninguém, subindo direto para o seu quarto. Achei muito estranha a atitude dele. Marina também ficou preocupada e pediu: Minhas filhas, tomem conta dos seus irmãos enquanto eu vou ver o que está acontecendo. Mãe, deixe-me ir com você, pediu Elizabeth. Não, minha filha, não deve ser nada demais. Chegando ao quarto, Marina viu Otávio deitado. Ela o observou por alguns minutos antes de perguntar qualquer coisa, olhando aquele homem e sentindo uma imensa vontade de abraçá-lo, lembrando-se de como era bom o coração daquela criatura, que para ela era tudo, e nem gostava de pensar nele doente, muito menos desencarnando, pois tinha certeza de que não aguentaria por muito tempo. Aproximou-se dele, beijando, e disse: Otávio, o que aconteceu com você? Por que chegou mais cedo e com essa cara? Não se preocupe, foi apenas um mal-estar que eu tive lá no hospital, mas eu já estou melhor. E você sabe o que causou esse mal-estar? Talvez o cansaço, mas já estou me recuperando. Otávio já havia passado dos 40 anos. Era uma pessoa muito conceituada e muito conhecida, não só por ser um bom médico, mas também pelos seus atos de ajuda ao próximo e porque atualmente era o presidente da União das Sociedades Espíritas daquela cidade, realizando um grande trabalho de divulgação, unificação, orientação e ajuda em geral aos centros espíritas naquela região. Marina continuou conversando com o marido, desconfiada daquele súbito mal-estar, pois sabia que ele era ainda muito jovem para estar se cansando por qualquer coisa, principalmente porque ele era acostumado àquele ritmo de trabalho. Tentou mais uma vez saber a verdade, e algo lhe dizia que a história não era aquela.
Por isso ela pediu: Querido, por favor, conte-me a verdade, pelo amor de Deus. Otávio levantou, encaminhou-se ao chuveiro para tentar reanimar-se e depois conversar com Marina. Após o banho, sentou-se na cama, olhou para a esposa e disse: Marina, eu nunca tive segredos para você e por isso eu vou contar o que está acontecendo. Marina já sabia intuitivamente que a notícia não era boa, mas preparou-se para suportar mais uma adversidade da vida. Otávio calou-se por alguns minutos, talvez pensando na maneira mais suave de informar a esposa o que estava acontecendo. Meu bem, eu estou com um problema muito sério no coração. E pelos vários exames que eu já fiz, o meu quadro clínico é irreversível. É uma doença rara, não havendo até agora recurso para debelá-la. Otávio, você é médico e tem um prestígio muito grande, principalmente entre o pessoal da sua profissão. Por isso tem que haver uma solução para o seu problema. Marina, você não entendeu. Eu entendi sim, meu querido. Por isso é que eu estou pedindo para você buscar recursos em qualquer parte, principalmente agora que a ciência está tão adiantada. O meu quadro clínico é irreversível, pois a minha doença é rara, não havendo nenhuma chance de cura. Eu já fiz tudo o que era possível, disse Otávio com um olhar de tristeza. Então me conte os detalhes. O que podemos fazer por você? Minha querida, fique calma e saiba compreender os desígnios de Deus, porque a própria doutrina espírita nos informa muito bem sobre esses casos e você sabe disso. Então, por favor, diga-me se você tem muito ou pouco tempo de vida. Eu não sei ao certo o meu tempo de vida. Não há nenhum aparelho que possa precisar quando o coração vai parar. Por isso fica difícil falar alguma coisa exata a respeito disso. Mas por quê? Porque a qualquer momento eu posso ter um ataque fulminante. Marina levantou-se muito preocupada, pois havia entendido a gravidade da doença do marido. Sentou-se ao seu lado, silenciou e pôs-se a orar, como se realmente estivesse falando com Deus, pedindo por aquele homem que, além de ser o homem da sua vida, era a pessoa que havia ajudado toda a família, não havendo palavras suficientes para descrever a bondade daquela criatura. Abraçou-o e disse: Meu querido, seja feita a vontade do nosso Pai. Mas antes, deixe que eu cuide de você, ajudando-o para que os seus compromissos não sofram solução de continuidade, pois eu tenho certeza de que você não deixará de cumpri-los. Esta é a sua missão e o mínimo que eu posso fazer é ajudá-la em todos os seus momentos. Marina, ainda bem que você me compreende. Era o que eu mais me preocupava, que você pedisse para cancelar os meus compromissos por causa da doença. Jamais pedirei isso, porque eu apressaria a sua partida, tendo em vista conhecê-lo demais para saber que a sua vida é tudo isso que você faz. Após essa conversa, todos estavam sabendo da doença de Otávio e, ao mesmo tempo, preocupados, mas não demonstravam, porque assim ele pediu. Nessa época, todos da família estavam trilhando o caminho do bem, pois se enganjaram no trabalho da Seara de Jesus. O Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida tiveram um progresso muito grande sob a direção de Carlos e dos irmãos, além de muitos confrades que assumiram a responsabilidade de ajudar no progresso daquela casa de Deus. Carlos conseguiu formar-se em engenharia civil, mudando totalmente o seu padrão de vida, juntamente com Helena e seus 2 filhos, Fernanda e Luiz Felipe. Paulinho, então, era um médico conceituado na área pediátrica, atendendo em vários hospitais e em seu consultório, sendo um verdadeiro pai para muitas crianças necessitadas. Ninguém saía do seu consultório
seja no hospital ou no particular, sem receber, além de assistência médica necessária, também uma palavra de estímulo, um carinho e, principalmente, uma certa contribuição material para aqueles desprovidos de qualquer recurso financeiro. Aos poucos, o Dr. Paulo tornou-se conhecido como o pai dos pobres, porque era possuído de uma humildade rara, sempre com um sorriso amigo nos lábios, atendendo a todos com bondade, educação e, sobretudo, colocando todo o seu coração na profissão, exercendo-a como um verdadeiro sacerdote do bem. José e Lucinha transformaram-se em pequenos comerciantes bem-sucedidos, ambos trabalhando ativamente no Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida, principalmente na área social, ajudando a todos que buscavam aquela instituição com simpatia. Lucinha tornara-se uma verdadeira mãe para aquele povo necessitado, sempre acompanhada pelo marido e pelo filho Marcos Antônio. Ana e José Pedro lutaram muito, principalmente Ana, que tivera pequena recaída, mas conseguira mudar completamente e já estava totalmente integrada aos trabalhos do centro. Eles tinham uma pequena loja de peças automotivas, onde José Pedro também prestava toda a assistência mecânica e elétrica, tornando-se uma pessoa bastante conhecida pela sua maneira simpática de atender ao público e porque sempre ajudava os irmãos necessitados. Jorginho estava entrando na adolescência e já era motivo de orgulho para os pais em virtude de sua bondade e inteligência privilegiada. Haja vista a sua luta para fazer o vestibular de engenharia civil. Os pais sempre deram muito apoio, mas sempre preocupados de como ele poderia exercer aquela profissão se o mesmo era deficiente físico. Mas a providência divina sempre foi sábia, e ele saberia como ser de fato e de direito um engenheiro civil. Uma de suas maiores virtudes naquela existência era a fé em Deus, e nunca deixando de ajudar os pais em seus momentos de desânimo, e fazê-los entender que o Pai Eterno está sempre conosco e que Ele jamais nos abandonará. Não se sabe a razão, mas toda a família estava sempre reunida em torno de Fernanda, a filha mais velha de Carlos Alberto, pois ela irradiava alegria por todos os poros, tornando-se querida e com uma bondade fora do comum, deixando todos boquiaberta com a sua sabedoria, ficando muito conhecida, apesar da sua pouca idade, por sua capacidade de liderança. Era de uma beleza extraordinária, sendo disputada por vários pretendentes. Porém, ela só pensava em ajudar as pessoas carentes. Carlos e Helena tinham uma verdadeira adoração por aquela filha, e ela retribuía esse sentimento com doçura, trabalho, estudo e dedicação ao próximo. Helena também conseguiu formar-se como assistente social, mas o marido pediu que ela se tornasse sua secretária, de modo que ambos estavam sempre juntos, o que muito a agradava, porque sentia-se útil resolvendo todos os problemas do marido, colocando em ordem a sua agenda cheia de compromissos e recebendo os clientes no escritório dele, sempre com um sorriso e educadamente. Alguns dias se passaram quando o telefone tocou na residência de Otávio. Marina atendeu imediatamente porque só vivia tensa desde o dia que soubera da enfermidade do marido e ouviu alguém dizer: "É da residência do Dr. Otávio?" "Sim", respondeu. "Eu sou a secretária dele. Liguei para avisar que o Dr. Otávio passou mal e no momento encontra-se hospitalizado, devendo ser removido para a UTI." Marina sentiu o chão faltar aos pés. A vista ficou turva, o coração disparou. Começou a chorar e quase desmaiou, se não fosse Rosângela a ampará-la e levá-la até uma cadeira para sentar-se, o que preocupou a filha mais velha, que logo perguntou: "O que houve, mamãe?" "O seu pai está internado e dessa vez é sério, pois ele está sendo removido para a UTI."
Rosângela sentiu um impacto, quase desfalecendo. De repente, Paulinho entrou correndo e falou nervoso: Pessoal, não temos tempo para ficar aqui nos lamentando. Vamos para o hospital. Marina, como se despertasse de um sono, levantou-se, acompanhada pelas filhas, e foram correndo em busca de um transporte para irem ao hospital, senão poderiam ser tarde demais. Otávio estava inconsciente, rodeado de médicos e enfermeiros, pois era um bom colega de profissão, isto é, muito mais do que um simples colega. Ele era um pai, um irmão, um verdadeiro amigo. Por isso todos naquele hospital corriam de um lado para o outro, tentando salvar aquela alma pura que estava deixando esse mundo. Ele estava na UTI, respirando através de aparelhos, não havendo nenhuma preparação para uma ação cirúrgica, porque os amigos sabiam que de nada adiantaria, e ele mesmo pedira, havia muito tempo, para não ser operado caso viesse a acontecer o que estava ocorrendo naquele momento. Marina entrou no quarto em que Otávio estava, sem poder tocar no doente, limitando-se apenas a olhar para o marido. Não conseguia conter as lágrimas que teimavam em saltar dos seus olhos, encontrando-se totalmente impotente diante daquela situação, sem nada poder fazer a não ser orar. Pedia a Deus por aquela criatura que ali estava praticamente se despedindo do mundo corporal. Ela estava sentindo uma dor terrível, vendo aquele ser querido, amigo, leal, honesto, bom e, sobretudo, um verdadeiro cristão que muito fizera pelo seu próximo. Ela segurava a revolta, pois algo lhe dizia que tinha que ser assim. Quase todos da família já estavam presentes no hospital, em busca de notícias de Otávio, mas ainda não eram permitidas as visitas, com exceção da esposa e de Paulinho, que era médico. Quando o Dr. Paulo aparecia na sala de visita do hospital, todos corriam para saber o estado do paciente. Então ele dizia: Detesto ter que dar essa notícia, mas o quadro dele é grave e está piorando a cada hora que passa. Paulo, não existe nada que possa fazer para reverter esse quadro, pelo menos por mais alguns dias? Perguntou Carlos. Infelizmente não, meu irmão. Eu não posso acreditar que com o avanço da ciência alguém ainda possa morrer por absoluta falta de recurso técnico na área da medicina, disse Helena. Mas, querida, muita coisa ainda está por ser descoberta. Vamos nos conformar com a vontade de Deus e não vamos nos esquecer que talvez foi esse o fim de existência na terra que Otávio pediu, tentou explicar Carlos. Em certo momento, Otávio abriu os olhos, olhou em torno de si e viu vários colegas de profissão e a sua esposa acompanhada das filhas, Rosângela e Elizabeth, a olhá-lo com aquele carinho imenso refletido nos olhos lagrimejantes. Ele fez um exame minucioso no quarto, observando os aparelhos aos quais estava ligado, como se verificasse alguma coisa com seu olhar de profissional, quando de repente viu pessoas diferentes, de aspectos bons, sorrindo, mas a sua observação estava voltada para os aparelhos estranhos nunca vistos na Terra. Como um homem bastante inteligente e estudioso da doutrina espírita, ele observou que aquelas pessoas não eram encarnadas, porém não demonstrou nenhuma surpresa para não piorar a situação emocional da família. Sabia que o seu fim no mundo corporal estava próximo e que era apenas uma questão de mais algumas horas ou minutos para poder voltar à pátria espiritual. Marina e as filhas aproximaram-se com a permissão dos médicos e abraçaram-no, todas chorando baixinho e beijando, sendo correspondidas por ele com um olhar de doçura, acompanhado de um sorriso. Elas afagavam suas mãos, seu rosto e ajeitavam-no melhor sobre a cama. A esposa chegou mais perto dele e perguntou: Meu amor, você pode ouvir e falar? Sim, respondeu ele muito cansado.
Otávio Augusto, único homem da minha vida. Se Deus quer levá-lo, eu tenho certeza absoluta que terminou a sua missão aqui na Terra. Você cumpriu a sua sublime missão como um verdadeiro herói e volta sabendo que venceu, pois eu sou testemunha disso. E quando eu chegar lá, eu não sei se irei encontrá-lo, porque almas como você estão sempre trabalhando em prol da humanidade. Enquanto Marina falava, as filhas choravam, e Otávio, sem nada dizer, estava com o rosto banhado em lágrimas. Lágrimas de contentamento, pois sabia o quanto aquelas criaturas haviam lhe ajudado, e tudo o que Marina dizia era para ele a certeza real de que havia cumprido a sua missão. Ele estava observando aquela equipe de desencarnados ao seu redor, fazendo uns gestos estranhos, como se estivesse cuidando de alguns pontos do seu corpo, e com os aparelhos iam fazendo alguns movimentos, os quais ele desconhecia, mas sabia que estavam ajudando-o a desligar-se da matéria. Marina perguntou a Otávio: Você quer dizer alguma coisa, meu querido? Sim, respondeu ele com grande esforço. Então pode falar, se puder, pois estaríamos ouvindo, disse Marina, angustiada. Quero despedir-me da minha família, disse Otávio, muito cansado, com a voz quase imperceptível para os ouvidos humanos. Marina foi falar com o médico, que parecia ser o chefe daquele setor, pedindo permissão para deixar que os seus familiares, que estavam na sala de espera, entrasse para ver Otávio, recebendo permissão na mesma hora. Ela correu até a sala onde estavam seus irmãos e disse: Meus irmãos, o médico-chefe permitiu que vocês entrem no quarto de Otávio. Mas vamos logo. Foram todos quase correndo pelos corredores até o quarto. Entraram em silêncio e todos choravam discretamente, sentindo uma grande dor, a dor de perder o chefe daquela família. Otávio estava com os olhos fechados, mas pressentindo a presença de todos, abriu-os, olhando-os com o sorriso de um justo, que sabia ter feito o possível para cumprir com o determinado pelos seus superiores, e disse com a voz baixa e entrecortada: Perdoe-me se não pude fazer mais por vocês. No momento em que Otávio falava, o quarto iluminou-se todo, com uma luz totalmente diferente que os olhos humanos encarnados jamais viram. De repente surgiu um senhor muito alto, vestido com uma túnica branca com detalhes azuis na gola e nos punhos, completando a indumentária com um cinto azul em volta de sua cintura. Essa criatura refletia bondade em todo o seu ser, e com um sorriso em sua boca olhava para Otávio e dizia: Meu filho, termine suas despedidas, pois chegou a hora de voltarmos para a cidade da luz eterna, lugar de onde você veio para cumprir a sua missão. Assim poderá repousar e partir para cumprir uma missão muito importante, num país onde o povo ainda precisa de uma consciência cristã, para que haja mais amor e paz naquela terra selvagem, apesar de estarmos vivendo em pleno século XXI. Otávio ouvia com nitidez tudo o que aquele espírito falava, e aos poucos ia sentindo um bem-estar, enquanto os seus ficavam olhando-o como uma pessoa que estava morrendo. Mas ele ainda estava vivendo no mundo visível, principalmente quando disse: Meus queridos, tenha fé em Deus, nosso Criador, e no seu Filho bem-amado Jesus Cristo, porque sem essa fé nada seremos, já que tudo emana deles. Ele parou um pouco para descansar e continuou: Cada um tem uma tarefa a realizar nesse mundo, mesmo quando a pessoa se julga incapaz, porque se acha muito pequena. O nosso Pai, o Criador, nos dá a oportunidade para resgatar os nossos débitos
e aprender cada vez mais para aplicarmos no futuro. Por isso, não esqueçamos que somos seus filhos, portanto, também co-criadores desse universo. Otávio, enquanto falava, ouviu o bondoso espírito chegar mais perto e colocar a mão em sua fronte, dizendo: Vamos, meu filho, pois a missão que lhe foi dada para unir e mostrar o caminho do bem, com exemplos baseados nos ensinamentos do Cristo a esta família, já terminou. A prova de tudo isso está aqui, todos com seus corações agradecidos a você. Otávio mais uma vez ouviu o venerando espírito e com muito esforço disse aos seus, principalmente à sua esposa: Estava previsto para eu voltar nessa data, para minha pátria. Por isso eu quero que vocês continuem sempre no caminho do bem, vivendo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Após essas palavras, Otávio disse com a voz quase sumindo: Minha querida, eu peço a Deus para voltar a encontrá-la o mais rápido possível, porque você é a minha metade. Sou feliz, muito feliz, e sempre serei feliz por amá-la. Otávio sentiu que estava deixando seu corpo material, encaminhando-se para uma espécie de escada sem fim. Ele olhou para trás e viu muita gente a estender-lhe os braços, todos dizendo: Obrigado por tudo que você fez por nós. Otávio ia afastando-se como hipnotizado por algo que o atraía, sentindo-se leve, feliz, cada vez mais se distanciava daquela densa camada fluídica que envolvia a terra. Já estava levitando com o espírito que veio buscá-lo, numa velocidade incrível, enxergando a terra apenas como uma bola azul, que lhe havia servido de casa por vários anos. No quarto, todos viram quando os médicos constataram, através dos aparelhos ligados a Otávio, que o seu coração deixara de funcionar. Um dos médicos retirou os aparelhos e, voltando-se para todos, disse: Meus amigos, nosso querido Otávio Augusto já não pertence mais a esse mundo. Marina não suportou tanta dor e desmaiou, preocupando a todos. Porém, Dr. Paulo acalmou-os, dizendo: Não se preocupem. Ela teve apenas um mal-estar passageiro. Todos estavam chorando, querendo tocar o corpo que serviu de morada para abrigar aquele espírito de Skol, que não mediu esforços para servir ao próximo e ajudar aquela família que vinha teimando em cometer os mesmos erros, quando foi incumbido de mostrar a todos o caminho que deveriam seguir, através do amor, do trabalho, da luta e, sobretudo, da fé em Deus. Toda missão é sublime, desde que saibamos cumpri-la com resignação e fé em nosso Criador. Porém, ela tornar-se-á mais sublime ainda quando renunciarmos aos nossos interesses pessoais e materiais, para nos dedicarmos ao nosso próximo, como disse Jesus: Amai ao próximo, como eu vos amei. Capítulo 21. Perdoe-me, meu Pai. Passado alguns meses após a desencarnação de Otávio, Marina continuava firme na luta, mesmo com uma dor atroz no coração, sentindo a falta do seu grande amor. Porém, não podia se acovardar diante da vida, pois tudo o que estava acontecendo fazia parte de suas provações. A doutrina espírita nos informa que a missão de Jesus, o Mestre Divino, foi mostrar o verdadeiro amor, ou seja, a segunda revelação, a lei de amor, e somente através dessa lei, os espíritos imperfeitos que habitam os mundos inferiores vão aprender a amar verdadeiramente ao próximo. Deus é amor, e o amor é a essência do Criador, interpretando todos os seres do universo.
Sem o amor, as criaturas de Deus jamais chegarão ao progresso, pois o próprio universo é mantido por essa chama sublime. Enquanto a ciência procura nos instrumentos uma causa para explicar alguns fenômenos ou coisas desconhecidas, ela se esquece de observar o beija-flor parado no ar, sugando o néctar das flores, ambos criações de Deus, provando que somente o amor pode unir aquelas duas criaturas, a flor e o pássaro, numa perfeita combinação nos reinos da natureza. Carlos Alberto, ex-presidiário, continuava trabalhando e procurando fazer sempre o bem. Não descansava no afã de atender aos irmãos, que o buscavam como uma salvação para resolver os seus problemas. No Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida, o progresso era visível, pois o seu presidente nunca descansava, buscando atender todos os filhos de Deus que procuravam aquele pronto-socorro. Muitas pessoas chegavam de todos os lugares da cidade, informados por aqueles que haviam encontrado solução para os seus problemas, naquela casa abençoada. Helena continuava preocupada com a saúde do marido, pois via estampada em seu semblante alguma coisa que ela não sabia definir, como se esperasse a qualquer momento uma notícia ruim a respeito dele. Quando Carlos Alberto chegou em casa à noite, a esposa, sempre solícita e carinhosa, após o jantar perguntou: Querido, você já foi ao médico como combinamos dias atrás? Helena: Não tenho motivos para consultar-me, pois eu estou muito bem. Sinto apenas o cansaço normal do dia a dia. Carlos, por favor, não deixe de ir ao médico. Assim ficaremos mais despreocupados com a sua saúde. Tudo bem, querida. Logo que tiver um tempo, eu falarei com um amigo que é médico. O marido de Helena sentou-se à porta de sua residência para tomar um pouco de ar, como era o seu costume, quando de repente viu acontecer com ele o mesmo fenômeno que havia ocorrido por ocasião da aparição de Mariana, quando ela ainda estava desencarnada. Desta vez, Carlos sentiu-se sair do corpo físico e ficou surpreso quando viu a si próprio sentado na cadeira enquanto, em pé, observava tudo aquilo pensando: Meu Deus, por que eu estou sentado e ao mesmo tempo em pé, fitando o meu próprio corpo? Que mistério é esse? Nesse momento, alguém botou a mão em seu ombro, abraçando-o e dizendo: Meu irmão Carlos, que a paz do Mestre Jesus esteja nessa casa. Carlos voltou-se rápido e ficou quase sem fala, quando viu aquela criatura de Deus resplandecendo e sorrindo para ele. Ele quis ajoelhar-se, pois confundia aquele belíssimo espírito com um anjo. O espírito o impediu de ajoelhar-se, dizendo: Não faça isso, meu querido irmão. Somente o nosso Criador e o Mestre Divino são dignos de tamanha deferência. Carlos Alberto estava imóvel e começou a chorar, dizendo: Meu pai, não sou digno de ser tocado ou de ouvir os seus mensageiros de luz. Sou um réprobo, um assassino, um fora da lei, que luta para reconciliar-se com você. Porque por mais que eu trabalhe e peça-lhe perdão pelas minhas faltas, jamais esquecerei o que eu fiz com os meus irmãos. O iluminado, com a calma digna dos espíritos elevados, perguntou: Meu querido irmão Carlos, você já me esqueceu? Carlos Alberto fitou bem o espírito e disse: Não é possível que seja você, Otávio Augusto? Por que você acha que não sou seu cunhado, Carlos? Porque você está muito diferente. Além disso, quem sou eu para receber um abraço do grande Otávio?
meu segundo pai nessa vida. Você, além de meu irmão, também é uma alma nobre, que errou por motivos que não nos diz respeito julgá-lo, pois o Criador não pune ninguém, apenas temos a obrigação de nos ajustarmos às suas leis, para merecermos um dia estarmos à sua direita, como sempre disse o nosso Mestre Divino. Ambos se calaram. Carlos não se cansava de admirar Otávio. O espírito, após algum tempo, disse: Meu irmão, estamos esperando, pois antes de reencarnar, você pediu para pagar uma dívida e, portanto, chegou a sua hora. Otávio, eu não tenho somente uma dívida para pagar, eu tenho várias. E eu não sei em quantos séculos eu conseguirei resgatar esses débitos. Todos nós temos dívidas, pois em algum tempo infringimos as leis divinas. Entretanto, o Pai, através das vidas sucessivas, sempre nos dá condições de resgatá-las. E está chegando a hora de você pagar parte dos seus débitos. O espírito calou-se. Carlos Alberto ficou pensativo e repentinamente viu-se em trajes do século XVIII, empunhando uma espada fina, enquanto seu peito era perfurado por outra espada semelhante à sua. Ele disse para Otávio: Seja feita a vontade do meu Pai que estás no céu. Otávio começou a chorar e a pensar: pelo heroísmo dessa criatura, Deus sempre lhe dá uma nova oportunidade. Depois ele sorriu e foi desaparecendo. Carlos assustou-se ao voltar ao seu estado normal, acordando e pensando depois. Parece-me que adormeci e sonhei com Otávio. Levantou-se da cadeira e, ao passar pela sala, viu Helena, que estava acordada, colocando os papéis em ordem. Vendo o marido, Helena perguntou admirada: Você já vai dormir? Vou, eu estou muito cansado. Querido, você não passou nem 10 minutos meditando. Helena, acho que você está enganada. Eu passei muito tempo, até sonhei. A esposa levantou-se e, abraçando o marido, disse: Então, eu estou enganada com o tempo. Após deitar-se na cama, Carlos Alberto fechou os olhos, porém não parava um instante de pensar em Otávio, principalmente no sonho. Ele pensava: parece que eu falei com meu cunhado, pois era muito real esse sonho, mormente a conversa que tivemos. Ele continuou pensando: que sonho estranho. Lembro-me que ele avisou-me de que estava na hora de pagar a minha dívida. Ele levantou-se e foi até a cozinha beber água e continuou a pensar: será um aviso? Helena estava bastante cansada. Todavia notou que o marido estava diferente. Ela pensou: tenho que forçar o Carlos a ir ao médico, pois a cada dia eu noto que ele fica mais cansado. Sei que ele agora é engenheiro responsável por uma grande obra, mas isso não justifica essa aparência doentia, pois ele é forte e é muito novo. No dia seguinte, durante o café matinal, Carlos estava calado. Helena serviu o marido. Com carinho aproximou-se e perguntou: O que está acontecendo? Nada. Ontem à noite eu notei que você não dormiu direito. Alguma coisa está preocupando. Estou atrasado, depois eu lhe conto. Helena abraçou o marido com mais força e pediu, quase suplicando: Meu amor, por favor, conte-me o que está acontecendo. Não me deixe nessa aflição. Carlos pensou, levantou-se pedindo licença e foi para o escritório pegar uma bolsa com seus documentos. Depois beijou a esposa e disse: Querida, eu estou atrasado. Até mais tarde. Helena beijou o marido e, chorando, disse: Carlos, prefiro morrer primeiro que você, pois não suportaria a dor de perdê-lo. Eu não estou entendendo, querida.
Algo me diz que você não está bem. Portanto, conte-me o que aconteceu ontem à noite. Carlos Alberto olhou as horas em seu relógio de pulso e sentou-se numa poltrona. Helena sentou-se ao seu lado e ficou em silêncio. O marido olhou nos olhos da esposa e disse calmamente: Ontem, quando me sentei na varanda, parece que eu sonhei com Otávio. Ele estava muito diferente, estava mais belo e resplandecia como uma pedra preciosa. Helena encolheu-se toda, sentindo algo diferente no ar. Porém, continuou calada. Carlos continuou. Conversamos. Todavia, não me lembro do sonho completo. Lembro-me que, ao despertar, ainda o ouvia dizer-me que estava na hora de pagar a minha dívida. Helena deu um pulo da poltrona e jogou-se nos braços do marido, chorando e quase gritando. Meu querido, esse sonho é um aviso que você está perto de desencarnar. Não posso suportar isso. Meu Deus, me deixe ir com meu Carlos. O marido abraçou a esposa e disse: Querida, acalme-se, por favor. Eu tive apenas um sonho. De repente, eles notaram que os filhos, Fernanda e Luiz Felipe, estavam na sala, pois foram despertados pelos gritos de Helena. Fernanda encaminhou-se para o seu pai e o abraçou forte. Luiz Felipe aproximou-se também do pai e indagou: Papai, por que você não descansa hoje em casa? A mamãe está muito aflita. Meus filhos, a mãe de vocês é muito sensível. Por isso tem sempre esses pressentimentos que não devemos levar tão a sério. Carlos Alberto levantou-se e beijou novamente a esposa e os filhos, dizendo: Estou atrasado, pois eu sou o responsável pela construção daquele edifício. Que Deus os abençoe. Sejam felizes e tenham fé no Criador, pois somos seus filhos. Adeus. Helena ficou desesperada e segurou no braço do marido, pedindo sem muita convicção: Tenha cuidado, querido. Carlos entrou em seu carro e começou a dirigir, sempre pensando em Otávio, como se ele estivesse por perto. Eram quase 11 horas e Carlos Alberto fazia uma inspeção de rotina na obra, acompanhado por amigos engenheiros que trabalhavam com ele. Por onde passava, cumprimentava todos com respeito e bondade. O mestre de obras pediu licença, aproximou-se do chefe e disse: Dr. Carlos Alberto, se for possível, eu desejaria que o senhor me acompanhasse para ver uma parte do reboco externo da obra. João, parece-me que você está preocupado. Onde fica o reboco? No 5º andar. E o que está acontecendo? Dr. Carlos, eu não estou gostando do reboco. Tudo bem, vamos ver o que está acontecendo. Todos se encaminharam para o 5º andar. Quando chegaram, o mestre de obras convidou o chefe para passar ao andaime e assim observarem melhor o que estava acontecendo. Um operário aconselhou: Chefe, acho bom o senhor usar o equipamento de segurança, pois o andaime fica no 5º andar. Não é preciso. Minha permanência aqui será rápida. Mesmo assim, muito obrigado. Carlos Alberto já estava no andaime quando o mestre de obras apontou para a parede externa e disse: Chefe, aquele reboco está com uma cor diferente. O que o senhor acha? Desconfio do material dessa massa. Você tem razão. Vamos providenciar a remoção de todo o reboco dessa parede para fazermos uma melhor observação. Em seguida, o engenheiro se preparou para sair do andaime. De repente, sua vista ficou turva e sendo acompanhado de uma tontura. Ele ainda passou a mão no rosto, porém escorregou no momento em que passava do andaime para o cômodo do prédio, através de uma janela, desabando de uma altura de 20 metros, caindo sobre um vergalhão que estava sendo empregado na obra.
Ele caiu de bruços sobre um pedaço de ferro, tendo o peito perfurado. Alguns operários correram para acudir o engenheiro, mas já era tarde, pois a queda tinha sido fatal. Além disso, havia o pedaço de vergalhão perfurando o seu peito. Um dos operários, gritando, segurou o engenheiro pelas axilas e ouviu um suspiro. Ele gritou: "Pessoal, ele está vivo!" Quando os amigos e o mestre de obra desceram, correram imediatamente para onde estava o acidentado. Um deles tentou tirar o pedaço de ferro do peito de Carlos. Todavia ouviram o engenheiro falar com a voz fraca, enquanto o sangue jorrava do seu peito aos borbotões: "Não adianta mais, meus amigos." No último esforço, ele abriu os olhos e reuniu todas as forças para dizer suas últimas palavras: "Perdoe-me, meu pai." Assim desencarnava de maneira drástica o ex-presidiário, o ex-bandido Carlos Alberto, que também deixava registrado em sua ficha desta última existência os títulos de engenheiro, presidente de uma instituição religiosa, bom marido, pai, filho, irmão e, acima de tudo, um homem que amava a Deus. Enquanto o corpo de Carlos Alberto era velado no Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida, uma multidão fazia preces por aquela criatura que tanto errou, mas que ainda assim conseguiu novas oportunidades do Criador, pois nos últimos tempos conseguiu fazer tudo aquilo que Jesus ensinou para a humanidade. Helena não parava de chorar, abraçada à família do marido. Todavia sentia um alívio, quase felicidade, em saber que amou um homem de bem, que deixara plantado o exemplo do amor ao próximo. Em outra dimensão, os espíritos Otávio Augusto e Inocêncio, mentor do Centro Espírita, conversavam sobre o ocorrido. Otávio Augusto caminhava ao lado do amigo Inocêncio quando parou e perguntou: "Meu prezado irmão Inocêncio, estou tentando decifrar um enigma e eu não consigo. Posso ajudá-lo?" Otávio, com a mão no queixo, perguntou: por que Carlos Alberto incluiu em seu programa de vida tal desencarne, como forma de pagar débitos de um passado distante? Meu caro amigo Otávio, você sabe muito a respeito dos programas que os espíritos fazem ainda no mundo espiritual, antes de reencarnar. Nosso irmão Carlos pagou uma dívida que contraiu no século XVIII, quando matou e morreu também, perfurado por uma espada, por ocasião de um duelo com seu desafeto de séculos, Zeca do Morro, na época, Duque de Santo Ângelo. Meu querido irmão, desta parte eu estou sabendo, pois também vivi naquela época. Eu estou referindo-me à questão de Carlos, que mesmo após ter se regenerado e se tornado um homem querido por todos, continuou firme no propósito de desencarnar tragicamente, ainda em plena juventude, em vez de continuar trabalhando por mais tempo, ajudando as centenas de criaturas que buscavam-no diariamente como um pai. Otávio pensou e respirou um pouco, continuando: meu caro Inocêncio, o nosso querido Carlos Alberto recebeu créditos de Deus para continuar o belíssimo trabalho que vinha realizando junto aos irmãos sofredores. Isto é, ele teve o prazo de volta ao mundo espiritual prorrogado. Agora eu entendo o enigma que você quer desvendar. Inocêncio, espírito adiantado e profundo conhecedor de determinados assuntos relativos à reencarnação, explicou. Nosso irmão Carlos, antes de reencarnar, recebeu uma missão e também traçou seu programa de vida na Terra. A missão era fundar um pronto-socorro espiritual que chamamos de Centro Espírita.
E no seu programa de vida, entre outras atividades, estava incluído formar-se em engenharia civil e resgatar a sua dívida da qual você tem conhecimento. Inocêncio sentou-se num banco acompanhado por Otávio e continuou sua explicação. Entretanto, meu caro irmão, Carlos preferiu cumprir com seu programa, pois somente assim voltaria à pátria espiritual em pouco tempo, para tentar reencarnar novamente, continuando a sua missão em outro corpo e aproveitando para resgatar os débitos contraídos nessa última. Entendo por que Carlos Alberto trabalhava tanto. Talvez ele soubesse intimamente que o seu tempo estava se esgotando. Agora, meu irmão Otávio, vamos unir as nossas preces para pedir ao nosso Criador e ao Mestre Jesus pelo nosso irmão que está sofrendo em zonas umbralinas, perseguido por inimigos, porém temos certeza que ele vai conseguir se recuperar muito rápido. Qual o motivo dessa certeza, Inocêncio? Você já observou a multidão de irmãos que enviam preces para ele? Sim. Pois não duvide que em pouco tempo Carlos estará conosco, porque não existe medicamento mais poderoso no mundo do que uma prece vinda do coração. Nesse exato momento, no velório, o mestre de obras aproveitou-se de Helena e pediu licença para falar com ela em particular. Ambos se afastaram para um lugar mais discreto. O mestre João disse: Minha senhora, nunca nos vimos antes, porém eu conheci muito bem o Dr. Carlos, o seu marido. Helena continuou calada. Um de nossos operários ouviu as últimas palavras do seu marido. Helena abriu os olhos e, espantada e curiosa, pegou as mãos do mestre de obras e, em seguida, perguntou aflita: O que o meu marido falou antes de morrer, seu João? Mestre João, com lágrimas nos olhos, chorando, disse: Dr. Carlos falou: Perdoe-me, meu pai. Helena sentiu uma alegria tão grande que não sabia se chorava ou se sorria, pensando: graças a Deus, meu amor, você reconciliou-se com o nosso pai. Ela enxugou as lágrimas e retocou a maquiagem, depois disse para o mestre João, que estava surpreso com a atitude da mulher: Senhor João, devo ser digna de ter sido esposa de um herói. Agora entendo, senhora. Otávio Augusto, que acompanhava a conversa, sorriu e colocou a mão no ombro da cunhada, falando por telepatia: Minha querida cunhada, todos somos filhos de Deus. Nosso querido Carlos Alberto, apesar de haver contraído muitas dívidas nessa existência, consequências das nossas imperfeições, teve forças suficientes para voltar ao caminho que Jesus, o Mestre Divino, nos ensinou. Otávio manteve a mão no ombro de Helena, fez uma pausa e continuou: Tudo nesse universo é criação de Deus. Se errarmos, vamos assumir as consequências de nossos erros perante as leis divinas, pois o nosso Pai Maior, o nosso amado Mestre Divino, nos ama independentemente dos nossos erros. O erro é temporário, entretanto, o bem é eterno, e o eterno é Deus, Senhor desse universo. Helena abraçou Marina, que estava próxima, e disse: Minha querida cunhada, tenho a impressão de que o nosso querido Otávio está falando algo muito bonito. Isso prova que somos imortais, portanto vamos continuar firme no trabalho do bem, para vencermos as nossas lutas. Chegamos ao fim de mais uma história.